Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta, um podcast que trata sobre temas socioambientais, sobre temas para a gente entender, para a gente repassar a mensagem, para a gente poder compreender as nossas relações com a natureza, os impactos, né? E a gente já vem de uma leva, né? Já falamos com a Luciana Gatti sobre a questão do carbono na Amazônia, já falamos com a Mercedes Bustamante sobre, enfim, as relações, o impacto das mudanças do clima, da crise climática no mundo. Falamos com o Paulo Artacho sobre o relatório do IPCC. Então, só vocês que estão nos ouvindo acompanharem aí esse fio de episódios, né? E para seguir esse fio de episódios, a gente vai falar hoje sobre fogo. Fogo nos biomas, desde o impacto disso, como vem crescendo isso porque saiu um relatório extremamente importante, é um mapeamento histórico de áreas queimadas e incêndios florestais no Brasil, feito pelo MAP Biomas e também com o IPAM, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, e hoje a gente tem o prazer de receber para comentar sobre isso a Vera Arruda, que é pesquisadora do IPAM, também faz parte da equipe MAP Biomas Fogo, mestre em Ciências Florestais. Vera, é um prazer te receber aqui, tudo bem? Prazer, bom dia para todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o fogo, sobre essa questão no Brasil, como a gente fez esse mapeamento, os principais resultados. Maravilha, vamos começar então por essa história, né? É um estudo que tem dados que a gente vai comentar aqui nessa conversa bastante importantes para a gente compreender a relação que a gente tem no Brasil com o uso do solo, né? Com o uso da terra, com tudo isso. Então, conta um pouco de como é que foi feito esse grande mapeamento, porque ele é histórico, né? Vou repetir isso. A gente tem uma visão do que foi feito, pelo menos da década de 1980 para cá, e o impacto disso no território nacional. Sim, a gente fez um mapeamento pioneiro, inovador, com 36 anos de série histórica de área queimada para o Brasil, com dados desde 1985 até 2020, né? Então, devido à extensão do Brasil, o tamanho do nosso país, é humanamente impossível a gente fazer esse mapeamento se não for por imagem de satélite. Então, a gente faz o uso de imagens de satélite desde 1985, que são a partir de quando a gente tem imagens disponíveis. Então, a gente faz o uso dessas imagens para fazer esse mapeamento. Então, a gente mapeia áreas de 30 por 30 metros, né, que é o tamanho de um pixel da imagem, e a gente faz todo o processamento com linguagem de programação, com algoritmos de inteligência artificial, para fazer esse mapeamento de forma mais automática possível. Mas, além disso, a gente usa imagem, põe de exemplos para o algoritmo o que são áreas queimadas, o que são áreas não queimadas, para fazer essa forma de mapeamento semiautomático, mais com olhar para cada bioma, para cada região, de acordo com a dinâmica ali, que também é diferente em todo o Brasil. Então, a gente usa mais de 150 mil imagens para fazer esse mapeamento, mais de 100 terabytes de dados, para compor toda essa série temporal de áreas queimadas para o nosso território. Então, é mais ou menos assim que é feito. Fantástico, é um material riquíssimo, né, de estudos. E aí minha segunda pergunta com relação a esse estudo é justamente a finalidade dele, né? A gente falou do IPCC, esse primeiro relatório, que é para tomadores de decisão. Então, além, né, lógico, da sociedade conhecer, né, a realidade do que está acontecendo historicamente e também em tempo real no território brasileiro, e das relações, né, com a biodiversidade, sim, com os recursos naturais, qual que é, como pode ser tomado, como é que vocês enxergam que esses dados podem ser utilizados em larga escala
aqui no país, Vera? Sim. Bom, como você falou, a primeira finalidade é informativo mesmo, né, para a sociedade civil, para os governos, para os tomadores de decisão, entender a dinâmica das áreas queimadas no Brasil, mas, além disso, também tem a finalidade de prevenção. Então, a gente disponibiliza dados de área queimada mensal, então a gente consegue ver quais os períodos do ano acontece mais fogo no Brasil, e dessa forma auxiliar também as equipes de combate, prevenção a incêndios, a queimadas no Brasil. Então, além da gente auxiliar com informações, tomadores de decisão, também tem uma finalidade de prevenção. Então, a gente consegue saber quais os estados mais queimados, quais os municípios com maior área queimada histórica. Então, a partir desse mapeamento histórico, desse olhar para trás, a gente também consegue auxiliar e ajudar no combate, na prevenção para agora e para o futuro, né? Além de que esses dados também permitem a gente entender os impactos também para os biomas, para a diversidade, para a vegetação. Então, é uma base de dados muito rica que também permite subsídio para diversos outros estudos e materiais científicos também a partir desses dados. Legal, então vamos mergulhar agora um pouco nesses dados, nessa importância desses dados, né? Desse estudo, né? Das cicatrizes do fogo, acho o nome também que foi utilizado para divulgar bastante emblemático, bastante importante. Sim. Então vamos lá, desde 1985 até agora, o Brasil queimou uma área maior que a Inglaterra todos os anos. Sim, exatamente. Também eu vou somar só mais um outro dado para você comentar, Vera, com relação aos biomas que mais foram queimados, né? O Pantanal foi o bioma que mais queimou, com 57%, depois o Cerrado, com 36%, e a Amazônia, com 16,6%. Juntos, a Amazônia e Cerrado somam 85% de toda a área queimada no Brasil desde 1985. Então, primeira pergunta, quando a gente fala área queimada, significa que queimou em um momento, depois ela, né, depois ela ou às vezes se recuperou e depois voltam a queimar. O que significa essa área queimada? Explica para a gente, Vera. Sim, então, como você falou, né, todos os anos a gente queima uma área maior que a Inglaterra, que são em torno de 150 mil quilômetros quadrados por ano que são queimados no Brasil. E essa área é muito grande, assim, pensando mesmo nosso país sendo gigantesco, né, uma área queimada todos os anos muito grande, que gera diversos impactos. Além disso, essas áreas muitas vezes elas queimam mais de uma vez, porque a vegetação ali ela fica suscetível, fica mais fragilizada, mais degradada. Então, depois que uma área ela queima uma vez, ela fica mais frágil para queimar novamente. Então, algumas dessas áreas queimam mais de uma vez, né? Além disso, entrando um pouco nos biomas, cada bioma ele tem uma dinâmica diferente. Então, falando primeiramente da Amazônia, a Amazônia é uma floresta tropical úmida. Então, o fogo não é um evento natural da floresta, da Amazônia. Ele ocorre naturalmente a cada 500, 1000 anos. Então, todo o fogo que acontece ali, ele é de forma antrópica, é causada pelo homem, que causa degradações muito grandes para a biodiversidade, para o microclima, para os ecossistemas, né? Já no Cerrado, ele é um bioma mais adaptável ao fogo, que ocorre alguns eventos de fogo natural, porém, esse fogo de origem natural no Cerrado, ele ocorre no final da estação chuvosa, no início da estação seca, que eles são provocados por raios. Porém, o que a gente observa é que a maior parte também do fogo que acontece no Cerrado não é de origem natural, é de origem antrópica também, causada pelo homem. Então, mesmo em biomas mais adaptados ao fogo, como o Cerrado, a Caatinga, esse regime do fogo ele vem sendo alterado. Então, também vem causando impactos para a biodiversidade. Essa recorrência da área queimada não permite às espécies se regenerarem,
afeta também os animais ali debaixo da cadeia alimentar que morrem e, consequentemente, também afetam os outros animais. E algumas espécies do cerrado, de árvores, elas têm uma casca grossa para resistir ao fogo, mas às vezes esse fogo ele ocorre de forma tão intensa em época mais seca, que não é a época natural de ocorrência de queimadas na região, que acaba que algumas espécies morrem, não conseguem resistir. Então, até em biomas que são mais adaptados ao fogo, também a gente observa um impacto muito grande nessas regiões. E tem finalmente o Pantanal, que eu queria que você comentasse, né, das causas, né, porque acho que o Pantanal também tem como cerrado duas frentes, né, naturalmente pode ter eventos, né, que causem fogo, mas ali existe já até uma questão, falando de história, né, histórica, né, de manejamento, de remanejamento de áreas, tal, com uso de fogo, né? Sim. O Pantanal ele também ele é um bioma que ele é úmido na maior parte do tempo, na maior parte do ano, mas tem ali 4 meses do ano, realmente nessa época que a gente está agora, de agosto, setembro, outubro, que o bioma ele fica mais seco, né? O clima fica mais seco, a vegetação fica mais seca. E aí o que acontece é que muitos agricultores, pessoas que fazem uso do fogo para manejo agrícola, para pastagem, acabam fazendo queimadas nessa área, nessa época mais seca, e aí acaba se alastrando, virando incêndios florestais, gerando um fogo descontrolado, né? Então, o que acontece é que o bioma ele é úmido, mas num período do ano ele fica seco, e aí quando acontece fogo nessa região, como foi o caso do ano passado, aí acaba virando grandes incêndios, saindo do controle, né? Além disso, isso também está atrelado, tudo na natureza está interligado, então também está atrelado com as mudanças climáticas, com o desmatamento, porque com o desmatamento altera o clima, tem anos mais secos, a gente altera as chuvas, então, consequentemente, também fica suscetível a mais incêndios, a mais queimadas. Então, o ano que antecedeu as queimadas no Pantanal, no ano passado, 2018, foi um ano que a taxa de desmatamento aumentou muito na região ali da Amazônia, do Pantanal. Então, o desmatamento que antecedeu ali na região, que foi mais alta, também teve relação para deixar o bioma mais suscetível a grandes incêndios de forma incontrolada, né? Você pegou um ponto muito importante que eu queria que você nos explicasse, Vera, que a gente já tratou disso aqui no Vozes do Planeta, mas é sempre bom reforçar, né? Em 2019, quando começaram os grandes incêndios no Pantanal, mas já vinha da Amazônia crescendo, né? Tanto que teve aquele fenômeno que o Sudeste Maravilha acordou para a questão do fogo na Amazônia, porque acabou chegando pelos rios voadores aqui, especificamente em São Paulo, aquela fumaça preta, né? Algo que cidades amazônicas vivem todo ano, né? Sim. Existe uma dinâmica e uma correlação entre o desmatamento e o fogo, no caso da Amazônia, quando é uma ação estritamente humana, certo? Sim, existe. Na Amazônia, o fogo ele é muito usado assim, para limpeza de áreas. Então, o que acontece é que algumas pessoas desmatam a área, depois vêm com fogo para limpar o resto daquelas árvores, o resto daquele material que ficou ali no solo. Além disso, o fogo ele também é usado para limpeza de pasto, para renovar a agricultura, né? Então, tem uma relação direta do desmatamento com o fogo, além da relação que eu falei que é mais indireta, que acontece o desmatamento, altera o microclima, influencia nas mudanças climáticas e torna também mais suscetível eventos de seco, anos mais secos, que também influenciam o fogo. Então tá tudo realmente interligado, né? E como você falou, quando chegou, né, as grandes fuligens, as grandes nuvens negras assim na região sudeste, então as consequências do fogo, ele não é só ali para a região, para o microclima, ele também chega em outras partes, como
você falou, né, com a poluição do ar, então chega também na população que está ali longe, né? Então as consequências também são gigantescas. Tá tudo conectado, né, gente? E aí se a gente olhar para a questão de mudança climática, então já viu, né? Emissão de poluentes, é toda uma cadeia fazendo o infeliz trocadilho, é uma bola de fogo mesmo. Tudo isso que está acontecendo. A questão da legalidade, né? Eu queria que entender como é que funciona no Brasil com relação a isso, antes da gente entrar, que tem uma questão muito importante de entender a diferença entre fogo, entre queimada e incêndio. Mas aí, então, acho que seria legal a gente entender a questão da legalidade, né? Sobre tacar fogo e, Sim. enfim, para manejo de cultura, para o que seja, né? Como é que funciona, Vera? Sim. Nesse ponto, acho que tem duas questões que a gente pode entrar, né? A primeira é que o fogo ele é realmente usado como uma ferramenta agrícola e você pode fazer o uso de forma legal, mas ele tem que ser feito com um pedido direto na Secretaria do Meio Ambiente do Estado. E, além disso, tem que ser feito na época correta para o fogo não se alastrar, não chegar a outras áreas. Então, esse uso do fogo ele pode ser feito de forma legal, desde que você faça o pedido correto na Secretaria do Meio Ambiente, faça ele na época correta, fazendo o manejo adequado, criando aceros ali na região para que esse fogo não se alastre. Além disso, muitas unidades de conservação, inclusive no Cerrado, faz o uso do fogo para manejo da vegetação, porque como a vegetação ela é adaptada ao fogo, dá para fazer o manejo do fogo de forma prescrita, ou seja, queima uma área ali, na época, de forma correta, para diminuir o material combustível, porque caso ocorra algum incêndio ali na região, não tem muito material, muito capim ali para queimar. Então, também é feito mais de forma cíclica, de forma controlada, esse uso do fogo para manejar e para prevenir grandes incêndios, né? Então, aí vamos para essa questão que eu achei super importante. Eu vi nas redes sociais, inclusive do IPAM e do MAP Biomas, e é importante para a gente compreender. Quando que uma queimada vira incêndio? Qual que é a diferença disso? Sim. Bom, então a queimada, primeiramente, ela é uma técnica agrícola clássica, muito usada pelo homem quando a gente não tinha muitos maquinários, não tinha muitos recursos, então ela é uma técnica muito histórica, muito antiga, né? Para fazer o quê? A limpeza do terreno, para retirar ali material, para construir cidades, para vir a agricultura, para vir o pasto. Então ela é uma técnica agrícola muito usada já pelo homem de forma histórica para fazer essa limpeza do terreno, porque ela também é de baixo custo, então é mais fácil assim para ser executada. Já o incêndio florestal, ele é o fogo quando ele acontece sem controle, quando ele perde o controle, quando você quer queimar uma região, mas o fogo se alastra e vai para outra região indesejada. Então, ele tem diversas origens e uma delas são essas queimadas, onde o homem chega, taca o fogo e acaba se alastrando. Então, a gente diria que o incêndio florestal ele tem diversas origens, mas essas queimadas assim realmente colocadas pelo homem é a principal causa para gerar um incêndio florestal, uma queima descontrolada, né? Como eu falei, também tem incêndios florestais de causas naturais, mas são a minoria, assim. Diria que hoje em dia a maior parte mesmo é causado pelo homem, é consequência nossa mesmo, né? Então, é mais ou menos essa diferença entre esses dois termos, né? Vera, foi demais, assim, as suas explicações. Obrigada pela linguagem, inclusive. Até eu entendi tudo. Que bom. Uma outra questão agora que eu queria ver, que já que a gente está falando sobre o mapeamento histórico, as cicatrizes do fogo,
O que vem, ou o que pelo Map Biomas Fogo ou pelo IPAM vocês estão vendo aí especificamente pela Amazônia, mas como a gente viu, está tudo conectado, o Pantanal recebe rio voador da Amazônia, a bacia do Rio Paraná, que depende também, enfim, a gente está vivendo já extremos climáticos, eventos climáticos extremos, melhor colocando, como grandes secas, né? E também relacionando, né, com a questão do desmatamento. Então, qual que é a gravidade ou quais são os cenários que a gente tem? Pode ser, não sei se tem para todos os biomas, mas especificamente para a Amazônia, numa perspectiva de uma floresta que vai perdendo, né? Em algumas partes a gente já ouviu, já está perdendo, está superaquecida, já está perdendo algumas capacidades, como a questão do carbono na região leste. A Erika Beringer veio contar já há alguns anos, em 2019, a história de que em algumas regiões o fogo permanece no chão, né? Então, quais são as perspectivas aí frente a esses momentos extremos climáticos que a gente está vivendo para um bioma como a Amazônia relacionando com fogo? Sim. Bom, primeiramente também relacionado a mudanças climáticas, o que a gente espera aí que o relatório do IPCC também mostra, né, é que a gente espera que a situação se agrave na questão climática, em eventos de seco, e isso devido às grandes emissões, né, às grandes mudanças climáticas. Então, nesse âmbito, a gente espera mais anos mais secos, né? Então, a gente já espera que essa questão agrave se a gente continuar com as tendências que a gente tem se mantido de desmatamento e de emissões. Relacionado à queimada, e principalmente na Amazônia, o que acontece, como eu falei, o fogo não é o evento natural da vegetação. Então, a floresta amazônica ela não está adaptada, as espécies das árvores, elas não estão adaptadas a eventos de fogo. Então, o que acontece? O fogo, quando ele chega em alguma região florestal indevida, vai alterar a vegetação, ela vai ficar mais sensível, vai ficar mais frágil. E o que acontece também a longo prazo é que, como no cerrado, por exemplo, as espécies elas são mais adaptadas ao fogo. Então, se com a ocorrência de fogo cada vez mais frequente na região, o que vai acontecer? As espécies que são mais adaptadas, as espécies mais de cerrado, vão prevalecer sobre as espécies florestais. E o que é o que a gente chama de um evento chamado de savanização, ou seja, com a entrada do fogo na floresta, o que vai acontecer é que vai ter uma mudança da vegetação, das espécies ali, tendo mais espécies florestais e mais espécies ali adaptadas ao fogo. Então, a tendência é que mude a estrutura da vegetação e, consequentemente, também vai alterar as chuvas, o microclima, a regulação da chuva, não só da região, mas também de todo o Brasil, né? Entrando também na questão hídrica. Então, esses são alguns cenários, assim, pensando no aumento dos eventos climáticos extremos de seca e também do aumento do fogo na região. Essa é uma das principais consequências que impactam não só a região, né, mas como todo o Brasil. Muito bem, lembrando aqui, né, vocês podem ouvir os outros episódios do Voz do Planeta, mas algo que fica bastante evidente, né, entre essas conversas com vocês, pesquisadoras e pesquisadores, é o que o relatório do IPCC vem falando, né, Vera? Agora, esta é uma realidade, então a gente vai ter que encarar esta realidade, porque para retroceder ou estagnar na situação que já estamos vivendo, a gente vai precisar fazer medidas muito radicais. Então, esse é um esforço que a gente vem fazendo aqui também no Vozes do Planeta. Agradeço muito novamente a questão da linguagem, do uso, né, das palavras, mas é isso, meu povo. Vocês que estão ouvindo aí o Vozes do Planeta, a gente não quer ser cavaleiros do apocalipse, mas a gente tem que ter a noção do que a gente já está enfrentando e vai enfrentar com o agravamento justamente para termos a resiliência e mudanças de atitude e coletiva e políticas públicas urgentes, enfim, de uma maneira rápida
para dar tempo da gente pelo menos parar onde a gente parou, certo, Vera? Sim, exatamente. Muito bem, eu agradeço hoje, então, a pesquisadora do IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia, também faz parte da equipe do MAP Biomas Fogo, mestre em Ciências Florestais, a Vera Arruda, que esteve com a gente hoje aqui no Vozes do Planeta, nos explicando muito bem sobre esse Cicatrizes do Fogo, esse mapeamento histórico, desde 1985 até aqui, do fogo no Brasil, no território brasileiro. Obrigada, Vera. Obrigada, bom dia. Espero que tenha ajudado todo mundo a compreender e a entender a importância do fogo, das queimadas para o Brasil. E muito obrigada. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.